Devocionais a Bíblia toda em um ano. Hoje, Josué, capítulos 21 a 24. Os últimos capítulos de Josué narram a descrição final do cumprimento da promessa de Deus. Agora, Israel já tinha a terra distribuída e bem delimitada e pronta para ser conquistada e habitada. Afinal de contas, o povo de Israel cumpre a vontade de Deus no capítulo 21 ao realizar a distribuição das cidades para os levitas, onde também tivessem os arredores para os animais. E assim o povo de Israel realiza essa vontade de Deus ao dar as cidades para os levitas. E há então a descrição de várias cidades que foram dadas aos levitas para que eles habitassem nelas. Algumas bem conhecidas já, a cidade de Hebrom, por exemplo, que foi dada a Caleb no capítulo 14, que também é estabelecida como uma cidade de refúgio no capítulo 20 e que agora também é colocada como uma cidade para os levitas. O mesmo acontece com a cidade de Golã. A cidade de Golã também era uma cidade de refúgio e também foi transformada em uma cidade para a habitação dos levitas. Ao todo, o texto registra que os levitas receberam 48 cidades e os seus arredores. O capítulo 22 é iniciado com a narrativa de Josué despedindo as 2,5 tribos que haviam auxiliado na conquista. As tribos de Ruben, de Gad e a meia tribo de Manassés, aqueles que viviam do outro lado do Jordão, cumpriram o seu voto. Após terem a sua terra por direito, conforme pediram a Deus e a Moisés, por meio de Moisés, eles então conquistaram a terra com seus irmãos e agora podem retornar às suas casas, tendo cumprido com a sua promessa. Porém, tendo em vista que moravam distantes, do outro lado do Jordão, eles edificam um altar, e esse altar acaba gerando uma certa animosidade entre Israel e aqueles que viviam do outro lado do Jordão. Quando Israel vai investigar e preparando-se para a batalha, aqueles que viviam do outro lado do Jordão, no caso, acabam demonstrando sua boa intenção. Eles mostram que eles pretendiam, na verdade, servir ao Senhor e ainda estabelecer aquele altar como um memorial, como uma lembrança para as futuras gerações de que eles, os Rubenitas, a tribo de Gad, os Gaditas e aquela meia tribo de Manassés, pertenciam ao povo da aliança. Com essa resposta, Israel se dá por satisfeito, reconhece a boa intenção dos seus irmãos e assim estabelecido ali o testemunho, o altar de testemunho, porque assim eles estabeleceram um testemunho entre eles, entre Israel, que eles pertencem ao Senhor. O capítulo 23 e 24 são duas exortações de Josué à obediência. No capítulo 23, Josué anuncia a bênção e a maldição. Diz para Israel se esforçar muito para guardar e cumprir tudo que está escrito na lei de Moisés, para que eles jamais se afastem dela. E isso seria uma bênção para eles, porque assim o Senhor os daria vitória contra aqueles povos. Por outro lado, se eles não se empenhassem em amar o Senhor de todo o seu coração, eles então sofreriam e seriam expulsos daquela terra pelo Senhor, aquele mesmo que os conduziu para aquela terra. O capítulo 24, muito famoso, é a despedida de Josué para o povo. Josué apresenta toda a história da redenção, daquilo que o Senhor havia realizado para Israel, os tirando do Egito, os conduzindo como poderosa até a conquista da terra prometida, e agora os lembra da importância de manterem essa história viva para seus filhos, de que eles mantivessem essa memória aos seus filhos, para que eles também temessem ao Senhor, para que eles servissem com integridade e com fidelidade. Esse é o significado de Josué dizendo: eu e a minha casa serviremos o Senhor. Era o compromisso de Josué de manter viva a lembrança no seu lar. A mesma promessa que é feita para aqueles que ouviam, que também, como Josué havia feito, se comprometem em fazer isso, em manter viva a promessa, a aliança de Deus aos seus filhos, os mandamentos de Deus aos seus filhos. E naquele lugar, Josué estabelece uma pedra como testemunho, pois aquela pedra ouviu todo o juramento que Israel fez, e será usada como um testemunho se Israel se afastar do Senhor. O livro então se encerra com a morte de Josué e de Eleazar. Eleazar era o sacerdote em vigor naquele momento. A conclusão de Josué tinha como propósito não somente mostrar e consolidar o cumprimento da promessa de Deus, mas também servir de testemunho para as futuras gerações.
A renovação da aliança e as palavras de despedida de Josué são um chamado para que todo o povo mantenha um coração obediente, um chamado para que eles não se desviassem do Senhor e rejeitassem a idolatria e assim tivessem prosperidade, fossem o povo de Deus que era cuidado na terra que o próprio Deus deu a eles. Ao vermos esse cumprimento da promessa de Deus, de Josué dando a terra prometida ao seu povo, nós podemos ver uma ilustração, um tipo daquilo que Cristo faz pelo seu povo. Cristo é aquele que está acima de Josué, é superior a Josué, pois conduz o seu povo para uma terra muito melhor, para uma terra onde verdadeiramente mana leite e mel, uma terra onde o seu povo tem paz e alegria para todo sempre. Cristo tem conduzido o seu povo à conquista da terra celestial, dos novos céus e nova terra, e por isso podemos nos alegrar nele. Além disso, os sacerdotes levitas, eles receberam a sua porção da terra, mas ainda assim são inferiores a Jesus. O sacerdócio de Cristo é superior ao levítico justamente por não ter um final. Por mais que esses levitas habitassem nessas terras, um dia eles morreriam. Aquela terra não pertenceria a eles para sempre. Mas Cristo é aquele que garante um sacerdócio duradouro. Ele é sacerdote para sempre. E ele conquista uma terra que dura para todo sempre, a eternidade com Deus. Assim como Josué chamou o seu povo para se decidir entre Deus e os ídolos, Cristo faz esse chamado ao longo de todo o Evangelho. Todo o Evangelho é um chamado de Cristo para que o seu povo se decida entre o Senhor e entre o dinheiro, entre os ídolos, entre as coisas desse mundo. Por isso, confie na aliança de Deus. Saiba que o nosso Deus, ele cumpre a sua palavra. Ele faz exatamente aquilo que ele prometeu. Afinal de contas, já nos deu Cristo como prova da sua fidelidade. Em Cristo nós podemos ter a certeza dos novos céus e nova terra, que ele cumprirá a sua promessa e nos conduzirá em segurança para o descanso que ele promete. Por isso, devemos renovar nosso compromisso com Cristo diariamente. Devemos rejeitar a idolatria. Devemos viver pelos alvos eternos e não pelas coisas superficiais, triviais, secundárias. Que o nosso coração se volte para aquilo que é eterno.